Fala aí pessoal, beleza? Júlio aqui. Gente, eu vou começar pedindo desculpa pelo áudio, tá? Eu não tenho equipamento profissional aqui. Tô fazendo o melhor que dá pra gravar uma aula pra vocês, tá bom? Como se eu estivesse com vocês aí, mas a gente vai ter que se afastar um pouquinho pra daqui a pouco voltar a se aproximar, tá bom? Mas mesmo assim eu vou deixar pra vocês o conteúdo com a minha explicação, tá bom? Eu fiz alguns testes aqui, o áudio está um pouquinho amplo demais, porque eu estou usando o áudio do computador, mas está dando para acompanhar, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E como vocês já estão vendo aí na tela, o conteúdo da aula é Mesopotâmia, tudo bem? Bom, primeira coisa é o que raios é Mesopotâmia, tá bom? Então olha só, se você pegar essa palavra e quebrar em duas, Mesopotâmia, você pega a parte chamada meso, que significa meio, tudo bem? E potamos, que significa rio. Ou então em escritos antigos, especialmente gregos, está associado a deuses que viviam no rio, ou então que estavam ali naquele momento de alguma maneira envolvida com essa força da natureza, tá bom? Então Mesopotâmia, prestem muita atenção, por favor. Mesopotâmia é uma região entre dois rios. Já já eu falo o nome dos rios para vocês, tá bom? Então para ficar muito, muito, muito claro para vocês, gente, guarda isso na cabeça muito bem. Mesopotâmia, ela não é um país, ela não é um império, ela não é uma cidade-estado, ela não é nada disso. Ela é uma região. Essa mesma região depois ela desenvolve vários e vários e vários e vários impérios, porque ela tem uma porrada de cidades que são importantes na região. Mas a gente chama aquele grupo todo ali de Mesopotâmia, ok? Vamos seguir então. A Mesopotâmia, ela faz parte de uma região chamada região da Crescente Fértil, tá bom? É uma região que vem de longa data, é a região que a gente tende a dizer que nasceram as primeiras civilizações com cidades fortificadas, muradas há milhares e milhares de anos atrás, coisa de 5, 6 mil anos atrás, tá bom? Entre 5.000 a.C., 4.000 a.C., você tem boa parte das civilizações ocupando tanto a região da Mesopotâmia quanto outras regiões que a gente vai estudar ainda esse ano, tá bom? Além disso, essa região da crescente fértil, pensa nas duas palavras, gente. Crescente, uma coisa que cresce muito, e fértil, uma coisa que dá muitos frutos. Então é uma coisa que cresce muito e tem muitos frutos. Então eu estou falando de agricultura. Gente, lembra que a gente falou do módulo 4 sobre pré-história. Depois que o homem desenvolveu essa capacidade de dominar a agricultura, lembrando, não foi uma descoberta masculina, pessoas de barba, tá? Foi uma descoberta feminina, a agricultura. Depois que essa agricultura foi dominada pelo homem, que ele consegue produzir alimentos, que é uma das principais demandas do período, esse ser humano para de migrar. Lembrando para vocês, quando ele migrava a gente chamava de nômade, tudo bem? Agora que ele para de migrar, ele vira sedentário, tá bom? Não tem hoje em dia que sedentário é aquela pessoa que está sempre paradona? Então, nesse período, esse sedentário tem um outro significado, que é a pessoa que para de migrar de uma terra para outra, tudo bem? Bom, como vocês estão vendo aí na tela, essa região da crescente fértil é uma área favorável à agricultura, tá bom? Ela faz uma espécie de meia-lua. Nossa, professor, não estou entendendo nada. Calma, tem um mapa daqui a pouquinho, beleza? E você tem essa agricultura gerando muito lucro para essas sociedades. Como assim, professor? Eu tenho comida, muita comida. Produzo muita comida, comida pra caramba. Meu Deus do céu, tem uma coisa que eu produzo é comida, ok? Eu vou conseguir comer isso tudo? Nem o professor que aqui que tá meio, né, inchadinho consegue comer tanta comida assim. O que acontece com o passar do tempo? Essa comida sobra. Então a sua região produz muita comida, mas a região do lado pode não produzir tanta comida, mas ela é muito rica em ferro, minério de ferro, armas, armaduras, enfim. O que você faz então? Você pega os seus produtos e fala assim, vem cá, cola aqui rapidinho. Eu tenho esses produtos, um monte de comida e você tem esse ferro aí. Bora trocar? Bora fechar? Esse fechamento, se for de produto com produto, a gente chama de escambo, tudo bem? Se for de produto por algum valor financeiro, ouro, prata, cobre, dinheiro, tudo bem? A gente chama de comércio, tá bom? Essas primeiras civilizações, por terem um monte de povos diferentes, você começa com escambo.
Conforme essas cidades vão se estabelecendo, você vai tirando esses campos e virando comércio, tudo bem? Mas tem os dois ao mesmo tempo acontecendo, tá bom? Então essa agricultura ela é essencial para esse começo dessas cidades, tá bom? Para essa região da Mesopotâmia. Essa região que vocês estão vendo aí, que está em verde, se chama crescente fértil. Faz um favor para mim, não bota força, mas vai com o dedinho para cima da tela. Não precisa apertar a tela não, pelo amor de Deus. Mas vai por cima da tela, você começa ali no Golfo Pérsico, cantinho direito de vocês, tá? Você pode ver que se você for subindo, você tem a região da Mesopotâmia. Falei para vocês que eram entre dois rios, certo? O rio Tigre e o rio Eufrates, tá bom? Tigre e Eufrates. Hoje em dia a Mesopotâmia está na região do Irã, Iraque, Síria e por aí vai, ok? Boa parte no Iraque, tá? Essa região, então, você tem que pegar o dedinho aí. Se você começar a seguir, você faz uma espécie de lua crescente, tá bom? É uma coisa mais ou menos assim. Essa lua crescente, então, você consegue entender que é onde se desenvolveram essas primeiras cidades, tá bom? Aí você tem algumas, pro pessoal católico aí, tem uma ali, essa mais ou menos no meio das duas, você tem a Mesopotâmia e tem aonde tem um escrito Nilo aí, é o Egito. Para quem é católico, essa daí, essa outra que tem em Jericó aí, ela é bem importante. Depois você pesquisa por quê. Professor, não vi essa meia-lua. Tá bom, olha aí, desenhadinha para vocês na telinha, ok? Você tem a Mesopotâmia, que é essa região em amarelo, tá bom? Então a Mesopotâmia vai do Golfo Pérsico até lá em cima, tá bom? A gente tem aí do lado a Fenícia, que a gente vai estudar esse ano ainda, fiquem calmos. A Palestina, vocês já devem ter pelo menos ouvido falar da Palestina. E ali do lado o Egito, pirâmide, Mohamed Salah, né? Então olha só, boa parte da característica dessas civilizações antigas eram muito parecidas à forma de trabalho. A gente chama essa forma de trabalho de modo de produção asiático, tá bom? Tem outros modos que vão vir depois, mas esse primeiro, primitivo, segue mais ou menos essa característica, tudo bem? As terras não pertencem às pessoas. Como assim? Ninguém pode comprar um terreno. A terra é do rei, tá bom? Professor, como é que se chama o rei? Deixa passar, gente. Pode ser rei, pode ser imperador, tem diferença. Pode ser imperador, pode ser um líder religioso, pode ser várias formações, tá bom? Tem várias sociedades que viveram ali na Mesopotâmia, tá bom? Mas em geral a característica era quase sempre a mesma. As terras pertenciam ao Estado, a tudo. Lembra aí, Estado com letra maiúscula é como se estivesse falando dos países, tá? Governo todo. Se fosse com letrinha minúscula, seriam pedaços do país. Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, para citar exemplos de nossos estados com letra minúscula, tá bom? Então, as terras pertencem todas ao governo daquela região, tá bom? Então, você pode comprar e vender terra? Não, a terra pertence ao seu monarca, você administra aquela terra. Professor, então eu posso herdar essa terra? Pode, você não pode vender. Igual você tem, por exemplo, eu vou comprar um lote para mim, para fazer uma casinha de praia. Você pode comprar um lote nessa região? Não. Quem te dá a terra é o seu governante, beleza? Bom, esses produtos, ou seja, tudo que eu faço naquela região, de alguma maneira eu gero um excedente, ou eu gero uma sobra, ou eu tenho que devolver para o governo uma parte para ficar trabalhando nessa terra. Essa devolução que a gente dá, a gente chama de imposto. Já viram isso no módulo 3, lembra conceitos de história? Pois é, tem lá o que é imposto. Se você não lembra, volta rapidinho lá no capítulo 3, conceitos de história, na parte de economia, mais ou menos no meio da apostila vai ter lá, imposto, tá bom? Pagamos impostos até hoje, tá? Então imposto não é uma invenção desse povo, também não é invenção de moda nossa, tá? Além disso, os camponeses estavam presos à terra, eles não eram escravos. O camponês pode sair daquele território? É muito difícil, mas ele pode. Mas se ele sair, ele meio que é banido daquela sociedade. Então ele não é escravo de ninguém, mas ele está preso àquele território que ele tem que trabalhar, até para gerar uma sobra de produtos, né? Se eu estou falando que a região da Mesopotâmia precisa muito de sobra de produtos, se não sobrar produto... Então esse camponês ele está sempre muito preso à terra, tudo bem? Então ele precisa ficar sempre ligado nisso, ok?
A gente chama essa ideia de prisão da terra de servidão coletiva. Você tem um monte de servos e todos eles de maneira junta, né, coletiva, todos eles vão lá e servem ao governo, ao Estado, ao seu imperador, ao seu patese, ao seu rei, beleza? Tanto faz. E, obviamente, o que eu faço para ganhar dinheiro principalmente? Agricultura e pecuária, tá bom? Então a gente tem algumas características também da Mesopotâmia aqui, tá? Vamos seguir. Agricultura, tudo bem? Plantar e colher produtos, pecuária, caso alguém não lembre, criação de animais. Nem sempre você criava animais para abate, ou seja, para comer. Você podia criar, por exemplo, camelos para transportar produtos de um lugar para outro, porque eles têm uma resistência ao calor, né? Acúmulo de água. Pergunta a professora Thaís, que ela ajuda vocês mais nisso. Você tem animais, não necessariamente para animais de corte, para comida, mas você tem criação de animais para força de trabalho. Eles comiam carne? Comiam, gente, normalmente. Mas assim, boa parte da produção deles de pecuária não era necessariamente para abate, tá bom? Vamos seguir. Então, agora da Mesopotâmia em particular. Política e religião são duas coisas que a gente vai fazer. Lembra que eu disse para vocês no módulo 3, toda sociedade que a gente for falar, eu vou falar sempre de política, religião, economia e cultura, tá bom? Sempre, sempre, sempre eu vou falar desses 4, tá bom? Por isso vocês estudaram lá no módulo 3 isso aí. Show? Vamos lá. No caso da política, você não tem como separar poder político de poder religioso. Esses dois estão juntos na mesma pessoa, tudo bem? Se você está dizendo que tem um poder político e um poder religioso juntos, o nome dessa junção, dessa união, a gente chama de teocracia, tudo bem? Kratos vem de poder e Theos vem de Deus, tudo bem? Então o poder vem de Deus, você ligou as duas coisas, tá bom? Isso significa teocracia, tá bom? O Estado, esse governante, ao mesmo tempo, ou ele é filho dos deuses, ou ele representa os deuses, ou ele é a encarnação dos deuses, ou ele é o emissário dos deuses, é aquele que vem dar a mensagem. Alguma coisa dos deuses ele é. Então quando você junta os dois, você tem um governo teocrático, um governo que se baseia na religião, tá bom? 2020, a gente tem governos teocráticos? Tem. O Vaticano, o Papa é o líder teocrático, e o Irã, por exemplo, tá bom? Você tem um líder religioso que se baseia no livro sagrado deles, que é o Corão, tá bom? Você tem mais, mas vamos ficar só nesses dois que é mais fácil. Show? Bom, outra coisa da política é o seguinte, você tem a presença de cidades independentes entre si, prestem muita atenção nesse conceito. São cidades autônomas, independentes entre si, com leis próprias, política própria, moeda própria, mas que algum aspecto cultural se junta. A forma de se vestir, os deuses, a língua, alguma coisa você junta esses dois, ok? A isso a gente chama de cidades-estado. Presta muita atenção que eu estou escrevendo estado com letra maiúscula, ou seja, é o estado, o governo. São cidades que agem como governos grandes, tá bom? Professor, a cidade é pequena? Não precisa ser, tá bom? Mas guarda essa definição que ela vai voltar algumas vezes para a gente esse ano ainda, tá bom? Cidade-estado são cidades autônomas, com leis próprias, política própria, moeda própria, mas que se ligam por algum aspecto cultural parecido uma com a outra, tá bom? Bom, e principalmente, gente, guarda essa parte da cidade-estado e essa segunda aqui. Eles são politeístas. Que é isso? Politeístas, se você quebrar a palavra, poli, você tem vários, teísmo vem de crença, Deus, tudo bem? Então, olha só, esses caras são politeístas, gente. Significa que eles acreditam em vários deuses, tudo bem? Geralmente esses deuses são forças da natureza, tá bom? Eu não consigo entender há 6.000 anos atrás por que chove. Então, se está chovendo e caindo do céu, tem que ter alguma força que está empurrando as águas do céu. Eu não consigo entender por que esse rio todo inunda com o passar do tempo. Tem que ter alguma força da natureza que me mantenha aqui, tá bom? Essas forças da natureza a gente chama de... eles chamavam, de deuses, tá bom? E aí dava um nome para cada deus, o deus da água, o deus do fogo, o deus do vento, o deus da colheita, o deus da fertilidade, o deus da velocidade.
Professor, quais são esses nomes? www.google.com, e aí você vai lá e chapulepa, né? Tudo bem? Então olha só, esses caras acreditavam em vários deuses. 2020, nossa sociedade brasileira, ela é monoteísta. A gente acredita em um Deus, o Deus, tá bom? Esses caras acreditavam em vários deuses, então é politeístas, tudo bem? Seguindo. Sociedade. Isso aí, gente, está na página 42 do livro de vocês. Eu peguei de lá e botei no slide, tá bom? Precisa decorar esses nomes? Não, eu quero que vocês entendam algumas coisas. Olha a altura que os sacerdotes estão. O sacerdote é chefe religioso, tá? Eles estão no topo, então a religião é uma coisa que não separa da vida das pessoas. Lembrando, sociedade tem a ver com gente, tá bom? Então esses sacerdotes estão no topo, lá no alto, tá bom? Aristocrata, que é a segunda parte, seriam pessoas de famílias tradicionais, ou nome tradicional, alguma coisa do tipo, tá bom? Você tem militares, essa sociedade está toda hora. Os mesopotâmicos, por ter uma fertilidade muito grande e por ter muita gente passando por aquele território, desculpa gente, arruma muitas brigas, então os militares também têm um grande papel nessa sociedade, tá bom? E aí tem outros grupos, mas eu quero que vocês se atentem ao último grupinho que está lá, em cinza no gráfico de vocês, que são escravos, tá bom? Escravos existem na sociedade antiga, existem, mas prestem atenção, eles não têm nada a ver com a escravidão moderna, africana, que a gente sempre lembra do negro que veio para o Brasil. Não tem nada a ver, tá bom? Você se tornava escravo na antiguidade por vários fatores, mas em geral, se você assumisse uma dívida muito grande e não conseguisse pagar, ou se você fosse derrotado em guerra. Então eu fui numa cidade ali, desci o couro em todo mundo, para a cidade não se revoltar, eu capturo alguns desses homens e faço meus escravos. Precisam ser combatentes? Não. A gente vai citar mais pra frente nesse ano um monte de gente que era filósofo assim, top de linha e que eram escravos, tá bom? Você tem uma série de pessoas, então você pode ter músico escravo, você pode ter engenheiro escravo, pedreiro escravo, professor, tá bom? Professor de filosofia, professor de várias coisas. Escravo é só um cara que foi derrotado ou que se endividou. Não tem nada a ver com etnia. Nada, tá bom? Nada. Vocês entenderam que é nada, né? Espero que sim. E a sociedade é estamental. Você tá vendo que tá tudo divididinho aí na pirâmide? É muito difícil, muito difícil eu passar de um estágio para o outro, tá bom? É muito difícil eu ser um camponês e de repente eu virar um sacerdote, tá bom? É muito difícil eu ser um camponês e de repente virar um grande general do exército. É muito difícil, tá bom? Essa sociedade estamental significa que ela se mexe muito pouco, então todo mundo tá bem divididinho ali, beleza? Estamos acompanhando? Espero que sim, gente. Olha só, se é uma sociedade que está muito ligada a essa ideia religiosa, como é que é o nome do templo religioso desses caras? É o que vocês estão vendo aí na tela, o que a gente chama de zigurate, tá bom? Nossa, que nomezão. Bota o nome do seu cachorro, zigurate. Zigurate é um templo religioso, tá bom? Ele lembra uma pirâmide, se vocês pegarem aí, uma pirâmide meio que achatadinha na ponta. Pois é. Ele é um templo religioso, os deuses vão visitar os zigurates para abençoar as pessoas, tá bom? Em épocas específicas do ano. Mas eu quero que vocês tenham muito cuidado com uma coisa. Não é que o zigurate era só templo religioso. Ele era principalmente o templo religioso, morada dos deuses, tá bom? Em períodos de seca, por exemplo, você podia pegar a colheita e guardar no zigurate, que é um lugar que vai fazer os grãos durarem mais tempo. Então é um lugar que você consegue guardar comida. Você pode ofertar uma parte para os deuses, até para ver se a seca passa logo. Você pode usar o zigurate para treinar a gente, tá bom? Sentar todo mundo, filosofar sobre a criação do mundo, sobre matemática, sobre astrologia. Astronomia. Bom, astrologia é touro, câncer, peixes.
Nada a ver. Astrologia, estudo de astros, tá bom? Beleza? Então olha só. Você tem os povos da região da Mesopotâmia: Acádios, Sumérios, Amoritas, Assírios, Caldeus. Alguns vocês veem na Bíblia aí. Precisa decorar todos eles? Obviamente não, gente. Obviamente não, tá bom? Para as pessoas que moram ali no Oriente Médio, é legal eles lembrarem porque faz uma parte muito próxima da história deles. São civilizações que fizeram aquela região se tornar importante para o mundo. A gente aqui no Brasil estuda pelas obras hidráulicas, ou seja, como é que esses caras controlavam as águas do rio, o que eles faziam para, quando o rio enchesse muito, como é que eles faziam para controlar esse rio, para desviar esse rio. Vocês aí devem ter fazenda, alguma coisa assim, ou então conhecerem um tio, parente, primo, amigo que tem uma fazenda. Muita coisa que se faz em fazenda de desvio de rio, para fazer aquela piscininha para guardar água, são obras hidráulicas que esses caras fizeram. Aqueduto, ou seja, um monte de cano para fazer a água passar do rio para uma outra nascente na cidade. Obras hidráulicas. Para quem já viu ali a praia de Vitória, no Pier de Iemanjá, você tem um monte de pedra assim. Aquele caso ali para fazer a água do mar bater mais devagar. Lá em Marataízes também tem bastante disso, tá? Tem os piers para você evitar com que a água venha quebrando a sua região, né? Porque assim, se o mar vem muito forte, ele vai chegar nas cidades e vai varrer a cidade, tá bom? Se você consegue fazer um monte de pedra para a água ir batendo e perdendo força, no máximo ela vai molhar ali o chão. Molhando o chão, as pessoas sobrevivem, conseguem plantar, tudo bem? Mas se destruir tudo, bobal. Esses dois que estão em azul aí, que vocês estão vendo, Amoritas e Caldeus, eles vêm de lugares muito parecidos que é a Babilônia, só que em períodos diferentes, tá bom? Então são culturas muito parecidas, tá bom? Vamos lá. No caso dos Sumérios, e aí eu vou botar também um vídeo para vocês linkar aí também. Os Sumérios, na verdade vocês já devem ter visto o vídeo, tá bom? Sobre a escrita cuneiforme. Se não viram, eu boto aqui do lado. Os Sumérios, eles desenvolveram a escrita, tudo bem? Através da escrita eu consigo contar quantos grãos eu tenho, quanto tempo esses grãos vão durar, eu consigo contar quantas pessoas tem, eu consigo dizer a função de cada pessoa, eu consigo registrar se eu tenho mais pedreiro do que, por exemplo, obras para fazer. Ou seja, eu consigo organizar a cidade de maneira mais lógica, eu consigo registrar. Então, no dia tal eu tenho tantos soldados, então eu posso declarar guerra a outra cidade. Melhor é recrutar uma galera. Então você sabe que você tem ali, recruta mais uma galera, vai somando, tá bom? Então a escrita virou uma coisa essencial para ajudar a administrar as coisas, tá bom? Essa escrita era cuneiforme porque você tem uma cuiazinha, como se fosse um palito, que você pega a argila, né, barro, e você pega ela e vai meio que marcando. Terminou de marcar o que você queria, como se você estivesse escrevendo no caderno. A diferença é que você vai pegar isso, botar no sol ali ou no fogo, depende, geralmente no sol, deixar secar e aí ela fica dura. Ela secou, a água foi, ela fica dura. Ficando dura ali você consegue ver tudo que está escrito porque fica registrado. Caraca, professor, mas eu estou olhando essa imagem e não entendi porcaria nenhuma do que está na tela. Tudo bem, tá aí o alfabeto deles, tá bom? Ele não é fácil de vocês lembrarem. Quero destacar algumas letras para vocês, ó. Olha o J, que é a primeira inicial do meu nome. Olha o T, tá bom? Olha o O. Professor, como é que eles desenvolveram essa escrita? Gente, não sofre, tá bom? Fazia significado para eles. A gente está estudando mais ou menos para ver se a gente consegue entender qual que era a composição disso, mas por enquanto a gente não tem essa afirmação, tá bom? Bom, na verdade pode ter, eu não sei porque eu não sou estudante de linguística, tá? Então, só me corrigindo aqui. Então, tá aí o alfabeto. Escreve seu nome no alfabeto sumério e depois manda uma foto para mim, tá bom? Da Babilônia, que é um outro povo, a gente vai deixar com vocês duas coisas. A primeira que é a questão dos jardins suspensos, das 7 maravilhas do mundo antigo. Inclusive, mais uma coisa para vocês aí depois darem uma pesquisada. Quais que são as 7 maravilhas do mundo antigo, as obras mais grandiosas que a antiguidade teve, e a resposta principal: quantas estão de pé ainda? Vou responder não. Pesquisa aí. Jardins suspensos, então, eles são
um lugar, ele seria um lugar que esse queridão aí, Nabucodonosor, é atribuído a ele a construção desses jardins, em que ele desviou uma parte do rio, tá bom? O rio Tigre, e ele desviou e construiu um monte de jardim em camadas. E aí a água conseguia passar, ia até a camada de cima, ia descendo, e a partir daí ele foi construindo um jardim imenso que aparece em vários poemas e poesias, tá bom? Então era uma obra gigantesca, segundo as poesias, era uma obra hidráulica imensa, era uma obra arquitetônica imensa, tá bom? Para construir prédio, então você tem que fazer conta também, tá? Então, astronomia, matemática, até agora que eu já falei de legados dele: astronomia, de observar a estrela, matemática de construção e obra hidráulica, engenharia civil das obras, tá bom? Arquitetura, tá bom? Tem um monte de coisa que esses caras foram deixando. A gente vai readaptando e vai melhorando o que eles não tinham como saber na época, tá bom? Hoje em dia a gente sabe muito mais de material do que esses caras sabiam há 6 mil anos atrás, tá bom? Mas principalmente da Babilônia, gente. Isso eu preciso muito que vocês levem dessa parte. A gente tem esse código aí, esse código de Hammurabi, que Hammurabi era um dos reis da região. E Hammurabi, vocês podem ver que a escrita que está aí, essa escrita, ela lembra um pouco aquela que vocês viram ainda há pouco dos Sumérios, né? Lembra, você tem uma cultura que é parecida na região da Mesopotâmia. Então você pode ver algumas ideias aí que chegam perto do que vocês viram no outro lá. Qual que é a importância desse código, gente? Você conseguir a partir de agora registrar as punições, tá bom? Então, mais importante, o código de Hammurabi ele é baseado na lei do talião, tá bom? Que era olho por olho, dente por dente. Como assim? Tudo que eu fizer de mal para você, eu vou pagar na mesma intensidade. O exemplo mais clássico é da construção de prédio, tá bom? Se você construir uma casa, por exemplo, e aí você fez de qualquer jeito, não fez as contas direito, essa casa foi lá, caiu e matou uma pessoa, você que é responsável por construir a casa, que era para ter feito direito, você vai sofrer pena de morte. Equivalente. Você não fez uma coisa de qualquer jeito e gerou uma morte, a sua punição é equivalente. Professor, toda punição era de morte? Não, gente. Esse código falava sobre casamento, falava sobre propriedade, sobre herança, falava sobre um monte de coisa. Mas de certa forma, ele era um código penal, código de penas. Ele dizia o que ia acontecer caso você descumprisse, tá bom? Isso que apareceu na tela é muito, muito, muito importante. É um conjunto de leis escritas na antiguidade. É a primeira vez que você escreve essas leis. O rei pode mudar toda hora? Não necessariamente, porque está escrito. Ele tem que mandar construir outra pedra. E aí, essa pedra, né, ela era uma junção de todas as leis que já eram comuns. Ele só escreveu, tá bom? Então tá ali. Você sabe qual que é a sua punição se você fizer alguma coisa errada, ok? Como eu já falei, aceitava a pena de morte, tá bom? E ela falava sobre muitas coisas, tá bom? Todo mundo pega a ideia do se você roubar, perde sua mão. Se você fizer isso, você vai morrer. Gente, ela falava sobre um monte de coisas, tá bom? Mas em geral, você tem aí uma sociedade sendo organizada de maneira legal, de maneira com construção de leis, ok, gente? Pessoal, eu vou encerrando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, anota a dúvida rapidinho, depois abre lá, me manda mensagem, tá bom? Fiquem com Deus, continuem se cuidando, fiquem aí, a gente tá aqui, mas a gente de alguma maneira ainda tá junto, tá bom? Fiquem com Deus.